O tema do nosso seminário é música nos anos 1980. Bom, os integrantes do grupo são Armindo Júnior, Ashley Araújo, Gabriela Eduarda, Jean César, Letícia Manoeli, Mariana Casara e Tamile Veiga. Bom, antes de darmos início diretamente sobre a música, a gente vai falar um pouco sobre os acontecimentos que ocorreram naquela década. A década de 80 no mundo. A Guerra Fria. Bom, a Guerra Fria ela foi um confronto indireto entre os Estados Unidos e a União Soviética. Bom, eles disputavam o poder através de ideologias super diferentes. De um lado estava os Estados Unidos, que era capitalista, e de outro lado estava a União Soviética, que era socialista. Quando a gente fala sobre a Guerra Fria, a gente sempre tem que lembrar de 3 grandes marcos, que foi a corrida espacial, a corrida armamentista e outros conflitos que ocorreram no mundo, que foi a Guerra do Vietnã e a Guerra das Coreias. 1982, Guerra das Malvinas. Bom, o que foi essa Guerra das Malvinas? Ela foi um combate entre o Paraguai e o Reino Unido para obter posse das Ilhas Malvinas. Bom, os paraguaios eles não aceitavam de forma alguma eles não terem a posse dessa ilha. Por quê? Porque tinha muitos paraguaios que habitavam nessa ilha e também a ilha ela ficava no litoral do Paraguai. E eles pensavam, poxa, por que tem pessoas que moram aqui e ela fica tão pertinho da gente, fica tão longe do Reino Unido, por que ela não pode ser da gente? Então, por este fato, eles foram e decidiram invadir essas ilhas para tomar posse dela. Mas aí veio o Reino Unido, né, mandou homens, mandou militares para poder combater. Porém, por conta de falta de recurso, a guerra acabou em 2 meses. 1986, acidente nuclear em Chernobyl. Bom, essas usinas nucleares elas foram criadas pela União Soviética. Bom, alguns trabalhadores que estavam trabalhando lá na usina, eles resolveram ver como que o reator número 4 ele iria se comportar caso eles mudassem a temperatura. Mas para isso, eles teriam que quebrar inúmeras regras que poderiam colocar tanto a vida deles quanto a vida de outras pessoas em risco. Mas eles não deram muita bola para isso, né? Então eles foram e tiraram o tubo que resfriava o reator número 4 e deixaram assim. Aí quando foi de madrugada, o reator ele superaqueceu e explodiu, colocando a vida de muitas pessoas em risco. Depois de algum tempo, o reator número 2 também explodiu e cerca de 80 mil pessoas morreram naquele dia. E hoje em dia, esse acidente é um dos maiores acidentes nucleares do mundo. 1989, queda do Muro de Berlim. Bom, esse muro ele foi criado para dividir o lado ocidental capitalista do lado oriental socialista. Ele também fez com que as pessoas que estavam do lado socialista não fossem para o lado capitalista, por conta de que lá estava muito mais avançado e por conta dos recursos. E também por conta de familiares, né? Muitas pessoas ficaram do outro lado, então isso fazia com que os parentes pulassem de um lado para o outro para poder revê-los. Bom, quando foi no dia 9 de novembro de 1989, o porta-voz anunciou a permissão da travessia para os 2 lados da cidade. Então as pessoas começaram a se aglomerar ao redor do muro e começou a gritar, abre os portões. E os guardas, sem entender nada, né, abriram. E depois de tanto tempo, de 30 anos, aquelas pessoas puderam rever seus familiares e amigos. Os anos de 1980 no Brasil. Em 1982 aconteceu o fim do governo Figueiredo, que foi o último presidente da ditadura militar no Brasil. É também considerado um período de transição entre a ditadura e a democracia. Em 1983, acontece a campanha pelas diretas já, onde o povo sai às ruas clamando pela democracia. Em 85, esse pedido finalmente é ouvido. Um dia antes da sua posse como presidente do Brasil, Tancredo Neves é internado em um hospital com fortes dores abdominais. No dia 15 de março, um dia após a sua internação, José Sarney, seu vice-presidente, assume a presidência do Brasil interinamente. Após 7 cirurgias, Tancredo Neves morre
de infecção generalizada em 21 de abril, aos 75 anos. No dia 22 de abril, ou seja, um dia após a sua morte, José Sarney assume seu cargo oficialmente e governa até 1990, um ano a mais do que o previsto. Em 1988, acontece a promulgação da Constituição Federal. Com a nova Constituição, os direitos trabalhistas são reafirmados e acontece também a criação do Ministério Público. Em 1989, Fernando Collor é eleito de forma direta como presidente do Brasil, com mais de 82 milhões de brasileiros indo às urnas. Eu vou falar sobre a influência da música e da moda nos anos 80. A música ela influenciava muito uma forma de protesto e crítica, porque a sociedade naquela época estava vivendo uma ditadura. Então elas eram muito oprimidas. E aí os compositores eles escreviam as letras de música meio que expressando a sua opinião. A moda começou um movimento conhecido como Geração Saúde, extremamente preocupada com alimentação e exercícios físicos. As academias viraram uma febre e a moda refletia isso. As roupas eram bem coladas e extremamente coloridas, realçando os músculos e as formas. Olá, sou o aluno Armindo Júnior e eu vim aqui falar sobre, no contexto social, como a música influenciava a política naquela década. No início dos anos 80, o rock brasileiro atingiu seu ápice em todas as paradas de sucesso, influenciando aquela geração de jovens, que tinham como contexto a transição da ditadura. Bandas como Traje a Rigor, Blitz, Titãs, Barão Vermelho, Paralamas do Sucesso, Kid de Abelha e o Legião Urbana contribuíram para o debate político. O cenário político brasileiro daquela década de 1980 é marcado pela década perdida da economia, pela abertura política e pela redemocratização após 20 anos de ditadura militar. O rock brasileiro naquela meio que se transformou em um porta-voz de grupo, em especial para os jovens. Os jovens da década de 1980 nasceram na ditadura militar, que foi uma década marcada por muita repressão, censura e ausência do voto para presidente. Eu sou a Gabriela Eduardo e agora eu vou citar alguns artistas e suas obras do ano de 1980 que alguns ficaram muito conhecidos e outros nem tanto. Eu vou citar artistas que não foram brasileiros e depois uma colega minha vai citar alguns que foram. Eu vou começar por uma banda que eu particularmente não conhecia e acredito que muita gente também não conheça, que é essa banda aqui. O nome dessa banda, pronunciando no brasileiro, é Sturzendt Neubauten. É uma banda alemã que foi fundada em Berlim no ano de 1980 e o seu nome significa no português Novos Prédios Desabando. Essa banda ela ficou muito conhecida porque nos seus clipes eles utilizavam instrumentos metálicos para fazer barulho, causarem efeitos sonoros únicos. Então eles usavam facas, latas, objetos de todos os tipos para fazer barulho nos seus clipes e causavam um efeito sonoro bem diferente e único. Essa banda era formada por cinco cantores e cada um tinha uma personalidade um pouco diferente. E eles usavam um símbolo também nos seus clipes que muita gente não sabia o que significava, que é esse símbolo aqui. Muita gente diz que esse símbolo é baseado em registros de homens da caverna no México. E uma música que eu vou colocar deles agora é uma música particularmente que eu fui assistir o clipe, não foi só essa, vários outros clipes que eu procurei assistir são meio medonhos e eu não consegui terminar de assistir porque me causaram bastante medo e eu preferi não assistir, porque eu sou bem medrosa, então eu preferi não assistir, mas espero que vocês gostem, porque vai de cada pessoa, tem gente que se identifica mais assim. Eu gostei muito da música, mas o clipe me deu um pouco de medo. Agora eu trouxe uma cantora que é norte-americana e que é considerada uma das maiores popstars desde a década de 80 e até hoje ela é considerada, pois marca a adolescência de muitos jovens e é muito inspiradora para outros. Ela é norte-americana e eu estou falando da Madonna. Ela nasceu no dia 16 de agosto de 1958, ela é filha de uma família de origem italiana e Madonna ficou órfã da sua mãe aos 5 anos de idade. Em 1982, Madonna lançou seu primeiro álbum que se chamava Madonna e Everybody, mas foi com o álbum Like a Virgin que fez mais sucesso e sua carreira
seguiu de vez pra frente e ela se tornou essa popstar que ela é hoje. Eu trouxe uma música chamada Hung Up, que eu particularmente gosto muito, que ela lançou nessa época dos anos 80 e que diz que ela tá esperando a ligação de uma pessoa. Ela não disse se é uma garota ou um garoto, mas ela está esperando a ligação de alguém e o tempo passa muito devagar enquanto ela espera. Tipo, ela fica esperando. Vou deixar um pedacinho do álbum aqui pra vocês. Cláudio Zoli. O Cláudio Zoli nasceu no dia 13 de maio de 1964, no Rio de Janeiro. Desde pequeno ele já cantava e tocava violão, mas só iniciou a sua carreira profissional aos 17 anos. Em 1982, ele fundou a própria banda chamada Brilho, onde ele fazia os vocais. E só que essa banda não durou muito tempo, porque não fez muito sucesso, então em 1985 ele parou com a banda ali, né? E em 1986 ele lançou seu primeiro álbum, que era O Livre para Viver. Depois desse álbum, até o lançamento do seu segundo álbum, ele participou de outra banda, que foi a Tigres de Bengala, em 1993, só que a sua participação também não durou muito. Então, em 1999, ele lançou o seu segundo álbum, chamado Férias. Em 2003, ele foi ali bastante conhecido como cantor, e uma das suas músicas mais famosas ali é a Namoradinha. Então, até hoje, assim, ele ainda continua trabalhando com música e ele tem mais de 25 anos. E agora a música do Cláudio Zoli, Namoradeira. Pena não sobreviver quando a vida me iluminou. Legião Urbana. A banda foi fundada em 1982 pelo Renato Russo, pelo Marcelo Bonfá, juntamente com o Paulo Paulista e o Eduardo Paraná. E também o Ícaro Preto, ele participou ali da banda, mas a sua passagem não foi promissora e logo ele saiu. No ano seguinte, em 1983, o Eduardo e o Paulo, eles saíram da banda e logo em seguida o Dado Villa-Lobos entrou como guitarrista. Passado aí um tempo, um pouco antes do lançamento do primeiro álbum deles, o Renato Rocha, ele entrou na banda como baixista. E em 1985 eles lançaram o primeiro álbum deles, denominado Legião Urbana. O seu segundo álbum foi lançado no ano seguinte, em 1986, se chamava Dois, e juntamente com esse álbum eles fizeram uma grande turnê que arrastou multidões aí pelo Brasil. Em 1987 eles lançaram o seu terceiro álbum, chamado Que País é Esse?, que continha a música Faroeste Caboclo, que fez um grande sucesso e virou até filme, né? Em 1989 eles lançaram o seu quarto álbum, denominado As Quatro Estações, mas esse álbum teve alguns problemas aí, porque o Renato Rocha, ele saiu da banda um pouco antes do lançamento desse álbum. Então foi repleto ali de críticas, mas isso não atrapalhou a banda. Em 1989 também, o Renato Russo, ele contraiu o HIV quando ele foi para Nova York. E aí, em 1993, ele foi internado por conta da sua dependência de álcool e também por conta do HIV. E infelizmente em 96 ele veio a falecer em decorrência da doença. E agora a música Pais e Filhos, do Legião Urbana, do álbum 2 dele, lançado em 1986. Ninguém sabe o que aconteceu. Agenor de Miranda Araújo Neto Cazuza nasceu no dia 4 de abril de 1958, no Rio de Janeiro.
Filho de pai produtor e de mãe cantora, desde muito cedo ele já começou a trabalhar como produtor juntamente com seu pai na Som Livre. Em 1979 ele foi para os Estados Unidos estudar fotografia, porém no ano seguinte, em 1980, ele retornou ao Brasil e começou a estudar música. Em 1981 ele foi convidado pelo Léo Jaime para ser vocalista da banda Barão Vermelho, e a sua passagem por essa banda foi muito boa, pois ele fez um grande sucesso com a música Pro Dia Nascer Feliz. Porém, em 1985, ele deixou a banda e deu início à sua carreira solo. Ele lançou seu primeiro álbum, chamado Exagerado, porém, nesse mesmo ano, ele descobriu que ele era portador do HIV, né? Em 1987, ele foi para os Estados Unidos de novo tentar a cura para o HIV, né, um tratamento, porém ele não conseguiu, e aí ele retornou ao Brasil nesse mesmo ano e lançou o seu segundo álbum, que foi o Só Se For a Dois. Em 1988, ele lançou o seu terceiro álbum, que é o mais famoso, que é o Ideologia, e nesse álbum continha a música Brasil, onde ele fez muito sucesso, né, com a crítica do que estava acontecendo naquele momento. Em 1989, ele decidiu falar em público que ele era portador do HIV, pois até então ele não tinha declarado a público que ele estava com essa doença. Ele também, nesse ano, ele lançou o seu quinto álbum, que foi o Burguesia. Porém, ali no final do ano de 1989, ele já estava bastante debilitado, e quando ele foi receber o prêmio de melhor álbum pelo álbum de Ideologia e de melhor música pela Brasil, ele foi receber o prêmio já de cadeira de rodas, estava muito magro, bastante debilitado. E no ano seguinte, em 1990, ele veio a falecer. E agora a música Brasil, do Cazuza. Não me convidaram pra esta festa pobre que os homens armaram pra me convencer. Eu vou tratar da relação dos anos 80 com a nossa atualidade. A gente pode estar relacionando várias coisas dos anos 80 com a atualidade. A gente pode estar fazendo essa relação. Como a gente pode relacionar moda, a gente também pode relacionar a música, que tem muitos vínculos, se a gente parar para pensar. Um dos vínculos que existe na música dos anos 80 com a atualidade é o fato de haver uma crítica, músicas fazendo grande crítica, tanto pelo contexto histórico que a gente estava vivendo, que era o fato da Guerra Fria, e com a Guerra Fria veio vários outros confrontos, como a Guerra do Vietnã. A gente tem uma crítica muito forte feita com a música Era um Garoto, da banda Engenheiros do Havaí, que conta que garotos, muitos, se a gente for parar para ver o contexto histórico, muitos garotos menores de idade que foram mandados para lutar, para morrer nos campos de batalha do Vietnã. Então, a música, ela faz uma crítica muito grande ao fato dos Estados Unidos ter mandado esses jovens que tinham toda uma vida pela frente para morrer no Vietnã. Se a gente pegar na atualidade, a gente também encontra uma gama de música que fazem uma crítica muito grande ao estilo de vida que tem levado as pessoas, aos problemas sociais principalmente que existem no nosso mundo atual, como fome, miséria, guerra, problemas sociais. A música Rezadeira da banda Projota é uma delas, que conta a história de crianças que vivem na periferia, que não têm condições de ter uma vida digna, e faz crítica a esse modo de vida, porque a gente sabe que é uma coisa desumana, sendo que poucos têm muitos e muitos têm pouco.